Imagine um cassino, mas não um cassino comum onde a sorte define o vencedor. Um cassino onde os donos da mesa sabem exatamente quais cartas os jogadores têm antes mesmo de serem viradas. Sabem quando apostar e, o mais importante, sabem exatamente quando sair e apagar as luzes. Agora, imagine que esse cassino não é um prédio em Las Vegas, mas sim a economia inteira dos Estados Unidos na década de 1920. E as fichas que estão sendo roubadas não são de plásticos, são as economias de uma vida inteira de professores, operários, pessoas comuns. Os livros de história contam que a crise de 1929 foi um acidente, um excesso de otimismo, uma tragédia onde todos perderam. Mas será que todos perderam mesmo? A matemática forense conta uma história totalmente diferente. O dinheiro não evaporou em 1929. O dinheiro simplesmente mudou de mãos. Hoje, no terceiro episódio da série Siga o Dinheiro, vamos fazer uma autópsia do maior crime financeiro do século XX. Vamos mostrar como a elite bancária criou deliberadamente uma bolha especulativa através de pools de investimentos. Vamos revelar como homens como Joseph Kennedy e o presidente do National City Bank, Charles Mitchell, venderam papel podre para o público enquanto apostavam contra as próprias empresas. E o mais perturbador, vamos mostrar para onde esse dinheiro fugiu quando o mercado quebrou. Porque essa crise de liquidez não quebrou apenas a América. Ela criou um vácuo desesperado na Europa que permitiu a ascensão de Adolf Hitler. A festa dos anos 20 acabou. Bem-vindo à ressaca que incendiou o mundo. Para entender o tombo, precisamos entender a embriaguez. A década de 1920 é chamada de loucos anos 20, mas essa loucura não é orgânica, ela foi fabricada. Ferdinand Pecora, o promotor que investigou o crash para o Senado em 1933, descobriu que o livre mercado da época era, na verdade, um jogo viciado operado por insiders. A arma principal desse crime tinha um nome: Investment Pool, o pool de investimentos. Esqueça a ideia de oferta e demanda. Um pool era o sindicato secreto formado por banqueiros e donos de empresas para manipular o preço de uma única ação. O mecanismo era brutalmente simples e clinicamente eficaz. Funcionava em 3 fases. Primeiro, a acumulação. O grupo comprava a ação silenciosamente quando ela ainda estava bem barata. Segundo, o churn, ou agitação. É aqui que a magia negra acontecia. Os membros do pool vendiam as ações entre si. Funcionava mais ou menos assim. O irmão 1 vendia para o irmão 2, que logo vendia para o irmão 1 novamente. Nenhuma propriedade mudava de mão, mas o volume na bolsa simplesmente explodia. Isso criava a ilusão de que todo mundo queria aquela ação. O pequeno investidor, o pai de família que estava entrando na bolsa pela primeira vez, pela euforia, via aquele movimento frenético do telégrafo e pensava: estou perdendo a chance da minha vida. E é aí que vem a terceira fase: a distribuição. Quando os preços chegavam lá em cima, impulsionados pela euforia dos amadores, o pool vendia tudo o que tinha acumulado lá atrás. Eles despejavam as ações no colo do público e saíam do mercado com milhões em lucro líquido. O exemplo clássico? A RCA, a Radio Corporation of America. Em março de 1929, um pool liderado por Mitchell Meehan manipulou a ação. Eles jogaram o preço lá no alto, atraindo multidões, e em apenas uma semana saíram com um lucro líquido de quase 5 milhões de dólares, valores da época. E quem estava nesses pools? Ninguém menos que Joseph Kennedy, pai do futuro presidente John Kennedy. A história gosta de dizer que ele saiu antes do crash porque o engraxate informou para ele uma dica. Mas a verdade é que Kennedy era um operador profissional desses pools. Ele não adivinhou que o mercado ia cair. Ele ajudou a inflá-lo e depois lucrou na queda. A comissão Pecora identificou mais de 100 pools operando na bolsa, isso apenas em 1929. Era um saque organizado, mas os pools eram apenas os batedores de carteira. Os verdadeiros arquitetos da destruição usavam ternos mais caros e comandavam os maiores bancos do país. Você acha que a manipulação de mercado é ruim? Espere para ver o que o presidente do maior banco da América fez. Ele não apenas manipulou o mercado,
Ele tratou ações tóxicas como se fossem pasta de dente e as vendeu para os seus próprios clientes. Havia um homem chamado Charles Mitchell. Ele era o presidente do National City Bank. Mitchell tinha uma filosofia muito perigosa. Ele dizia que as ações deviam ser vendidas como sapatos ou automóveis. Para fazer isso, ele criou uma subsidiária chamada National City Company para contornar a lei que impedia de bancos de especular. Ele montou um exército de vendedores. A ordem era empurrar qualquer coisa para o pequeno investidor. E quando dizemos qualquer coisa, é literal. Mitchell mandava os seus vendedores oferecerem títulos de países latinos-americanos e empresas duvidosas, mesmo quando os relatórios internos do banco diziam que aquilo era lixo e que o calote era certo. Em 1929, o National City vendeu 650 milhões de dólares em suas próprias ações a preços super inflacionados. Depois do crash, essas ações perderam 90% do valor. As pessoas que investiram perderam tudo. Mas e o Mitchell? Mitchell, ele ganhou 3,5 milhões de dólares em bônus somente entre os anos de 1927 e 1929. Bônus esses que veio das vendas das ações podres. E aqui está um fato sujo que chocou a América durante as investigações. Em 1929, Mitchell vendeu 18 mil ações do banco para a própria esposa, declarando um prejuízo falso, somente para não pagar nenhum centavo de imposto de renda naquele ano. Ele enriqueceu destruindo seus clientes, sonegando impostos enquanto o país entrava em colapso. Mas se você acha isso imoral, o caso de Albert Wing consegue ser pior. Albert Wing era chefe do Chase National Bank. Durante o crash de outubro de 1929, enquanto ele aparecia nos jornais dizendo "tenha calma, o mercado é sólido", ele na verdade estava secretamente apostando contra o próprio banco. É isso mesmo. Ele usou uma empresa de fachada no Canadá para fazer short selling, que é venda descoberta. 42 mil ações do Chase, ele apostou que a empresa que ele liderava iria falir. Quando o banco colapsou e os acionistas foram arruinados, Wing embolsou 4 milhões de dólares de lucro. Ele lucrou com a destruição da própria instituição. Foi um ato tão vil que anos depois criaram uma lei apelidada de Lei Wing para proibir que executivos apostassem contra suas próprias companhias. Isso prova que o crash de 29 não foi um desastre natural, foi simplesmente uma transferência de riqueza. Jesse Livermore, o maior especulador da época, lucrou 100 milhões de dólares em uma semana apostando na queda, enquanto pessoas se atiravam de prédios. Agora você deve estar se perguntando, tudo bem, os bancos americanos roubaram o povo americano. E o que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Tem tudo a ver, porque quando a liquidez secou em Nova York, a torneira fechou na Alemanha. E aí que descobrimos que o dinheiro que inflou essa bolha estava financiando algo muito mais perigoso do que ações de rádio. Para entender como Wall Street armou a Alemanha nazista, precisamos olhar para o Triângulo da Dívida. O Tratado de Versalhes, lembra? Lá no fim da Primeira Guerra Mundial, destruiu a Alemanha, impondo uma dívida impagável. A Alemanha devia para a Inglaterra e a França. A Inglaterra e a França deviam para os bancos dos Estados Unidos. Ninguém tinha dinheiro para pagar ninguém. Então Wall Street, liderada por JP Morgan, criou a solução, o Plano Davis, em 1924, e o Plano Young, em 1929. Funcionava como um esquema Ponzi internacional. Preste atenção no fluxo. O investidor americano comprava títulos alemães vendidos pelos bancos de Wall Street. Esse dinheiro ia para a Alemanha, que usava parte para pagar a Inglaterra e França e parte para reconstruir suas fábricas. A Inglaterra e a França pegavam esse dinheiro e pagavam suas dívidas com os bancos americanos. O dinheiro saía dos Estados Unidos, dava a volta na Europa e voltava para os Estados Unidos. Os banqueiros ganhavam comissões gigantescas em cada etapa. Mas aqui está o detalhe diabólico. Nem todo o dinheiro foi para pagar dívidas. Uma parte enorme desse recurso
foi usada para modernizar as indústrias pesadas alemãs. O Banco Dillon e Hedco, por exemplo, criou um esquema gigantesco para consolidar a indústria de aço alemã, formando a Wehrmacht Stahlwerk. Wall Street financiou a criação do cartel que, anos depois, fabricaria os tanques e canhões de Hitler. E não foi somente aço. A Standard Oil dos Rockefeller fizeram um acordo de cartel com a IG Farben, a gigante química alemã. Eles trocaram tecnologia vital. A Standard Oil passou para os alemães a tecnologia de chumbo, a tetraetila, vital para o combustível da aviação. Sem essa tecnologia americana, a Luftwaffe, Força Aérea Nazista, não teria conseguido levantar voo em 1939. Eles estavam construindo o monstro, mas em 1929 a música parou. O crash de Wall Street cortou o fluxo de dólares. E o que acontece quando você tira droga de um viciado? A reação é violenta. A retirada súbita do capital americano lançou a Alemanha no caos absoluto. E foi nesse vácuo de poder e miséria que um homem que prometia restaurar a honra nacional encontrou seu palco. Mas ele precisava de dinheiro para a campanha final. E adivinha de onde veio? Quando o crash aconteceu, os bancos americanos entraram em pânico. Eles precisavam cobrir o rombo interno. A ordem foi: tragam o dinheiro de volta. E isso gerou a crise do Credit Anstalt em 1931 e o colapso bancário na Europa. A Alemanha, que vivia de empréstimos americanos, sufocou. O desemprego explodiu para 30%. Existe uma correlação matemática aqui. Cada vez que o crédito americano diminuía, a votação no partido nazista aumentava. A política de austeridade brutal do chanceler Brüning, forçada pela falta de dinheiro, criou o exército de desempregados que Hitler mobilizou. A democracia de Weimar morreu porque Wall Street puxou a tomada. E então, o ato final. Em 20 de fevereiro de 1933, aconteceu uma reunião secreta na casa de Hermann Göring. 25 dos maiores industriais da Alemanha estavam lá, homens da IG Farben e da United Steelworks, as mesmas empresas que tinham sido anabolizadas com o dinheiro de Wall Street anos antes. Hitler prometeu acabar com os sindicatos e rearmar o país. Em troca, esses industriais deram 3 milhões de marcos para a campanha eleitoral nazista. O capital acumulado na década de 20 foi a doação que cimentou a ditadura. E enquanto isso, nos Estados Unidos, o povo exigia sangue, e eles teriam na forma de uma comissão do Senado que mudaria a história. Vamos recapitular o que descobrimos nesta autópsia. A crise de 29 não foi um azar, foi o resultado de um cassino viciado, onde bancos como o National City Bank e o Chase manipularam o povo americano com investment pools e vendas fraudulentas. Enquanto eles lucravam milhões e sonegando impostos, a liquidez que eles criaram e depois destruíram serviu para modernizar a indústria alemã e posteriormente criar o colapso social que elegeu Hitler. E por que isso importa para você hoje? Porque o modelo de privatizar os lucros e socializar os prejuízos nasceu bem ali. Veja o que aconteceu depois do crash. Os bancos pequenos quebraram. Quem comprou eles? Os grandões. O Chase National Bank, hoje JP Morgan Chase, se tornou o maior banco do mundo em 1930, absorvendo concorrentes a preço de banana. A crise concentrou poder. E as figuras como Joseph Kennedy? Ele foi nomeado por Roosevelt para ser o primeiro presidente da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários. A lógica do presidente foi: é preciso um ladrão para pegar um ladrão. O homem que manipulou o mercado foi escolhido para regulá-lo. A lição de 1929 a 1932 é dura. O sistema financeiro global, quando deixado sem rédeas e sem bússola moral, não gera apenas riqueza, ele gera monstros. A conta da festa dos anos 20 não foi paga com dinheiro,
Ela começou a ser paga com o desemprego na década de 30. E terminaria sendo paga com estilhaço de aço na década de 40. Aços que, ironicamente, foi financiado pelos títulos que a avó deles compraram achando que era um investimento seguro. Mas a história do dinheiro não para aqui. Enquanto a guerra se aproximava, os banqueiros precisavam de um lugar seguro para conversar. Um clube exclusivo na Suíça onde nazistas e aliados poderiam sentar à mesma mesa e garantir que o ouro continuasse fluindo. Não importa quem morresse no campo de batalha. No próximo episódio, O Cofre do Diabo, vamos revelar os segredos do BIS, o banco que lavou o ouro saqueado da Europa. Se você quer realmente entender como o mundo funciona, você precisa seguir o dinheiro. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê a Segunda Guerra Mundial. Até lá, questione tudo.